Há momentos na vida em que o tempo parece se dobrar sobre si mesmo. Quando o passado, o presente e o futuro possível se reúnem no mesmo espaço, e você fica parado no centro, sem fôlego, sem saber se está se lembrando de algo ou finalmente entendendo pela primeira vez. Este é um desses momentos para você, Aquário. Hoje, um eclipse solar ativa o recanto mais profundo do seu mapa cósmico, o lugar onde reside a sua linhagem. O lugar onde o seu sangue vibra com as histórias daqueles que vieram antes de você, e onde o seu próprio legado aguarda, sem nome, para ver se você o escolherá. Este não é apenas mais um dia. Este é um portal energético. Um véu entre os mundos tornou-se tênue, e do outro lado dele não está um estranho, mas a versão de si mesmo que você silenciosamente anseia se tornar. Você está sendo convidado a reconsiderar o significado de família. O significado do nascimento, não apenas de filhos, mas de si mesmo. O preço de pertencer e o preço de finalmente, verdadeiramente começar. Você não pediu para que esta porta se abrisse. Você seguia sua rotina matinal, no ritmo familiar de tarefas e pensamentos, quando algo mudou. Não de forma abrupta. Não de forma dramática. Foi algo mais sutil. Uma lembrança que surgiu sem ser convidada. Um nome pronunciado em um sonho. Uma súbita percepção de suas próprias mãos e de como elas se assemelham às de outra pessoa. Essa é a natureza de um eclipse solar na quarta casa. Ele não bate a porta. Não avisa. Simplesmente abre a porta que sempre esteve ali, aquela pela qual você já passou 1000 vezes, e pede, sem urgência, que você finalmente olhe para dentro. E o que você encontra lá nem sempre é o que você esperava. Talvez você acreditasse ter feito as pazes com suas origens. Talvez tenha se convencido de que o passado é passado, que família é simplesmente um fato biológico, que você se construiu do zero e não deve nada ao solo em que foi plantado. Mas o eclipse não contesta isso. Ele simplesmente ilumina. E em sua luz, você vê que o chão sob seus pés nunca foi neutro. Ele é multifacetado. Ele é vivo. Ele guarda as pegadas de todos que caminharam antes de você, e essas pegadas moldaram o caminho que você trilha agora. Hoje, você está sendo convidado a sentir isso. Não para consertar. Não para entender completamente. Apenas para sentir. Talvez você esteja pensando em um dos seus pais. Talvez em um filho que você espera ter, ou em um filho que você escolheu não ter. Talvez você esteja pensando em uma versão de família que ainda não existe, um lar que você não construiu, um sentimento de pertencimento que você não se permitiu desejar. Está tudo aqui, neste único dia, reunido como a luz do entardecer que entra por uma janela. Você ainda não precisa saber o que fazer com ele. A porta não exige que você entre. Ela apenas pede que você reconheça que está aberta. Que você fique, por um instante, em sua moldura. Que deixe o ar do outro lado tocar seu rosto. Você dedicou tanto tempo a se tornar independente. Você se esforçou para atravessar distâncias, passou por transformações, saiu de espaços que eram pequenos demais para você. E você deve se orgulhar disso. Mas a independência nunca foi pensada para ser uma partida permanente. Ela foi pensada para lhe dar a força para retornar, não como a pessoa que partiu, mas como a pessoa que agora pode receber. Hoje, algo está sendo oferecido a você. Não exigido. Não imposto. Offercido. Pode vir como uma mensagem de alguém com quem você não fala há anos. Pode vir como uma ternura repentina e inexplicável em relação a uma lembrança que você pensava ter enterrado. Pode vir como uma certeza silenciosa, que se instala em seu peito, de que a história da sua família não termina onde você pensava. Seja qual for a forma que assuma, não está aqui para te destruir. Está aqui para te lembrar que você nunca foi feito para carregar tudo sozinho. Que a água que você derrama para os outros, suas ideias, suas visões, suas esperanças para o futuro, também devem ser derramadas de volta para você. Que a família, em sua forma mais verdadeira, não é uma dívida. É uma fonte. E hoje, o nível da água está subindo. Há uma pressão silenciosa no ar hoje, Aquário. Não é pesada o suficiente para te quebrar. Não é afiada o suficiente para te ferir. Mas está presente. Firme. Como o peso de uma mão gentilmente colocada em seu ombro, lembrando de que você não está sozinho aqui. Este é o olhar de Saturno sobre a sua quarta casa. Ao ouvir o nome Saturno, você pode se sentir apreensivo.
Talvez associe este planeta a lições, limitações e a sensação de ser testado. Mas hoje, Saturno não está aqui para discipliná-lo. Ele está aqui para lhe mostrar o que você tem carregado e para fazer uma pergunta que você nunca se permitiu responder. De quem são essas expectativas? Porque nem todo o peso que você carrega é seu. Parte disso lhe foi imposto antes mesmo de você poder falar. Antes que pudesse consentir. Antes que pudesse dizer: esta não é a vida que eu teria escolhido. Chegou na forma de contratos familiares tácitos. O filho que terminaria o que o pai começou, a filha que curaria o que a mãe não conseguiu, o filho que provaria que o nome da família ainda significava alguma coisa. Talvez você não tenha assinado esses contratos. Talvez nem se lembre de tê-los visto escritos. Mas você os tem orado, ano após ano, com a obediência silenciosa de alguém que nunca aprendeu que tinha uma escolha. E hoje, a luz do eclipse incide diretamente sobre eles. Você pode sentir isso como uma súbita consciência de quão cansado está. Não fisicamente, mas existencialmente. A exaustão de viver uma vida que foi, em parte, planejada por fantasmas. A fadiga de carregar expectativas que nunca foram suas para cumprir. Você foi tão responsável. Você foi tão cuidadoso, Você se esforçou tanto para ser a pessoa que sua linhagem precisava que você fosse. Mas do que você precisa? O olhar de Saturno não é frio. É claro. E nessa clareza, está sendo mostrado a você algo que você evitou por muito tempo. Que você tem permissão para deixar para trás o que nunca lhe pertenceu. Não em rebeldia. Não em rejeição daqueles que vieram antes de você. Mas no reconhecimento simples e sereno de que herança não é destino. Você não está fadado a repetir o que já recebeu. Você não é obrigado a realizar o que outros não conseguiram. Você não é a continuação da história de outra pessoa. Você é um novo capítulo, escrito por uma mão que eles não poderiam ter previsto. E a tinta ainda está fresca. Hoje, a energia não está pedindo que você tome decisões. Não está pedindo que você anuncie sua independência ou trace linhas rígidas entre você e seu passado. Está simplesmente pedindo que você faça uma pausa. Que sinta o peso em suas mãos e se pergunte: o que é meu? O que pertence a outra pessoa? O que estou pronto para guardar e o que estou pronto para deixar ir? Não há vergonha em se libertar. Não há traição em escolher um caminho diferente. Os ancestrais não precisam que você sofra como eles sofreram. Eles não precisam que você permaneça preso nos mesmos ciclos. O que eles precisam, o que sempre precisaram, é que alguém, finalmente, encontre uma saída. Que pegue a dor que eles não conseguiram resolver e a transforme em algo mais leve. Que receba o amor deles sem herdar suas feridas. Você consegue fazer isso. Você já está fazendo. A mão de Saturno em seu ombro não é uma exigência. É uma bênção. É o reconhecimento de que você já carregou o suficiente e que a próxima etapa de sua jornada não exige mais peso. Exige discernimento. Então respire. Sinta a pressão, mas não a confunda com punição. Sua herança está sendo mostrada não para que você seja esmagado por ela, mas para que finalmente veja. Você é quem decide o que fica e o que vai embora. E seja o que for que você decida guardar, você o carregará de forma diferente agora. Mais leve. Me livre. Seu. Antes que seu intelecto possa construir seus argumentos, antes que suas filosofias cuidadosamente elaboradas possam lhe lembrar por que o distanciamento é mais seguro, antes que sua lógica possa intervir e dizer que isso não é racional, seu coração já se comoveu. Movimentava-se no espaço entre as respirações. Você se emocionou ao ouvir uma voz que lhe soava familiar. Ao ver uma fotografia que não olhava há anos. Ao perceber, com uma clareza repentina e inegável, que existe alguém neste mundo cujo sangue corre em suas veias, e esse fato nunca foi neutro. Sempre importou. Sempre lhe moldou. E você gastou tanta energia fingindo que não. Hoje, o eclipse pede que você pare de fingir. Não para representar. Não para confessar. Simplesmente para reconhecer: sim, eu sinto isso. Sim, é real. Sim, sempre esteve lá, por baixo de tudo o que construí. Você pode não ter palavras para descrever o que sente. E tudo bem. O coração não se expressa em frases. Ele se expressa em temperaturas, um calor subindo no peito, um frio se instalando no estômago. Ele se expressa em pressão, a dor atrás dos olhos, o aperto na garganta.
Ele se expressa em memórias, um aroma, uma canção, a maneira como alguém pronunciou seu nome 30 anos atrás. Você não precisa traduzir. Basta receber. Talvez o que surja hoje seja o luto. Luto pela infância a qual não se pode retornar. Luto pelo pai ou pela mãe que não conseguiu ser o que você precisava. Luto pelas versões de si mesmo que tiveram que crescer rápido demais, ou devagar demais, ou na direção errada. O luto não é a incapacidade de seguir em frente. O luto é o amor sem ter para onde ir. E hoje, esse amor está procurando um lugar para pousar. Talvez o que surja seja a saudade. Uma dor silenciosa e persistente por uma família que você ainda não construiu. Por filhos que talvez nunca venha a ter. Por um lar que existe apenas na sua imaginação, mobiliado com objetos que você ainda não encontrou, repleto de vozes que você ainda não ouviu. A saudade não é uma fraqueza. A saudade é o seu coração se inclinando para o futuro, buscando um pertencimento que ousa acreditar ser possível. Talvez o que surja seja ternura. Inesperada. Quase incômoda. Uma ternura por alguém que te magoou. Uma compaixão que você não achava ser capaz de sentir. Ternura não é perdão. Não é reconciliação. É simplesmente o reconhecimento de que as pessoas que te feriram também foram feridas, e que as feridas delas não começaram com elas, e não terminarão com você, a menos que você escolha interromper o ciclo. Tudo o que surgir hoje, que surja. Não interrompa com análises. Não descarte com cinismo. Não se proteja com a armadura da independência que você vestiu por tanto tempo. Você está seguro aqui. Você pode sentir insegurança. Você pode ser vulnerável, mesmo que por um instante, mesmo sem saber o que virá a seguir. A mente vai acompanhar. Sempre acompanha. Mas, por agora, deixe o coração guiar. Estava à espera de permissão para falar. Hoje, o eclipse deu-lhe essa permissão. E, no entanto, mesmo quando o coração se abre, mesmo quando o eclipse ilumina o que você manteve nas sombras, algo dentro de você se retrai. Uma tensão familiar. Um não silencioso. Uma recusa em abrir mão do eu que você tanto se esforçou para se tornar. Isso não é fraqueza, Aquário. Isso não é incapacidade de se curar. É o guardião no portal da sua independência, que te protege há muito tempo. Você se lembra do preço que pagou para se tornar quem você é. Dos limites que teve que impor. Da distância que teve que criar. Dos momentos em que a única maneira de sobreviver era recuar, se desapegar, declarar que não pertencia a ninguém nem a lugar nenhum. Você não fez essas escolhas de forma leviana. Fez porque precisava. Porque a alternativa era desaparecer. Porque em algum momento do caminho, você aprendeu que pertencer e desaparecer eram a mesma coisa. E agora, o eclipse está lhe pedindo para reconsiderar. Não se trata de pedir que você desaprenda suas lições. Não se trata de pedir que você volte para os cômodos que eram pequenos demais para você. Não se trata de pedir que você se torne a pessoa que os outros queriam que você fosse. Mas se trata de pedir que você se abra, só um pouquinho, que permita a possibilidade de que pertencer não exija o apagamento de si mesmo. Que se pergunte se os muros que você construiu para afastar a dor também afastaram o amor. Essa é a resistência. Esse é o medo. Se eu os deixar entrar, vou me perder? Se eu admitir o quanto preciso deles, vou esquecer como ficar sozinha. Se eu voltar, conseguirei ir embora de novo? Essas não são perguntas descabidas. São as perguntas de alguém que foi ferido pelo amor, pela família, pela expectativa de ser menor do que você é. Sua resistência não é sua inimiga. Ela é sua protetora. Ela te manteve inteiro em períodos de perda e solidão. Ela merece sua gratidão, não sua vergonha. Mas a gratidão não é permanente. A proteção não é prisão. E o guardião no portão, por mais leal que seja, não pode impedi-lo da vida que o espera do outro lado. Hoje, você está sendo convidado a considerar uma possibilidade diferente. E se pertencimento e liberdade não fossem opostos? E se você pudesse ser acolhido sem ser restringido? E se a família que você temia que o consumisse não fosse a família para a qual você está sendo chamado? E se o lar que você está pronto para construir tivesse paredes feitas não de obrigação, mas de escolha? Você não precisa responder a essas perguntas hoje. Você não precisa desmantelar suas defesas. Você não precisa abrir o portão e receber a todos. Mas talvez, só por este momento,
você possa repousar a mão na tranca. Você pode sentir o peso dela. Você pode reconhecer que ela está ali, que ela lhe serviu, que você é grato por esse serviço. E você pode se permitir imaginar, sem compromisso, sem medo, como seria deixar alguém entrar. Nem todos. Nem todos de uma vez. Não sem discernimento. Apenas alguém. Apenas o suficiente. Apenas o começo de uma relação que não exige o seu desaparecimento. Você passou tanto tempo aprendendo a ficar sozinha. Você dominou essa arte. Mas você nunca foi feita para ficar sozinha para sempre. Você foi feita para estar junto. Para ser independente e interligada. Para servir os outros e receber o mesmo em troca. A resistência é real. Respeite-a. Mas não deixe que ela tenha a última palavra. Justo quando você pensa que entendeu a forma da sua resistência, o eclipse muda de direção. A luz muda. As sombras se rearranjam. E no espaço entre uma respiração e a seguinte, uma verdade mais silenciosa emerge. Não dita pela voz do seu medo, não argumentada pela lógica da sua independência, mas sussurrada de algum lugar mais profundo. Um lugar que sempre soube. Você não precisa se diminuir para pertencer. Esta é a verdade que o eclipse estava esperando para lhe mostrar. Não uma estratégia. Não uma solução. Apenas uma simples e profunda reorientação. Você passou grande parte da sua vida acreditando que o amor e a liberdade estão presos em uma negociação eterna. Que ser abraçado é ser restringido. Que ser escolhido é ser definido. Que cada abraço carrega consigo a semente do cativeiro. Mas aquilo não era amor. Era controle disfarçado de amor. Essa era a versão de pertencimento que você experimentou daqueles que não sabiam como acolher sem se apegar. E você aprendeu, com razão, a escapar desse apego. Aprendeu a valorizar sua liberdade acima de tudo. Aprendeu que o único lugar seguro era aquele que você construía sozinha. Mas o eclipse não te trouxe aqui para repetir essa lição. Trouxe-te aqui para superar. Porque a verdade que você não conseguia enxergar por estar dentro da sua resistência é esta. Nem toda mão que se estende para você pretende te reprimir. Nem todo convite para pertencer é uma exigência de rendição. Nem toda família é a família em que você nasceu. Nem toda casa é um cômodo que você precisa conquistar se encolhendo. Existem pessoas que te amarão pela sua grandeza, não apesar dela. Existem lugares onde sua independência não é uma ameaça, mas sim uma dádiva. Existe uma versão de família que não exige que você ampute as partes de si mesmo que não se encaixam no molde familiar. Existe uma versão de pertencimento que te expande em vez de te diminuir. Existe uma versão de lar que não é um retorno ao passado, mas uma chegada ao futuro. E você tem todo o direito de querer isso. Você tem o direito de desejar conexão sem vergonha. Você tem o direito de admitir que já se sentiu sozinho, mesmo em sua liberdade. Você tem o direito de ter esperança de que haja um lugar para você, não como a pessoa que você era, mas como a pessoa que você se tornou. Você tem o direito de acreditar que seu processo de transformação ainda não está completo e que o próximo capítulo da sua história será escrito não em isolamento, mas em relacionamento. O eclipse não exige que você haja de acordo com essa verdade hoje. Não lhe pede para ligar para a pessoa que você tem evitado, ou para perdoar a ferida que ainda não cicatrizou, ou para declarar seu amor àqueles que não o merecem. Ele simplesmente lhe pede para acolher esse sussurro, para deixá-lo se instalar no solo do seu coração, para confiar que o que for plantado hoje florescerá em seu próprio tempo. Você não precisa se diminuir para pertencer. Você nunca fez isso. E as pessoas que realmente pertencerão a você, a família para a qual você ainda está caminhando, o lar que o espera do outro lado deste eclipse, não estão procurando por uma versão menor de você. Eles estão procurando por você. Exatamente como você é, exatamente como você está se tornando. Algo mudou. Você consegue sentir isso na qualidade da sua respiração. Mais lenta agora. Mais profunda. Não está mais se protegendo contra um golpe invisível. Não está mais vasculhando o horizonte em busca da próxima exigência, da próxima expectativa, do próximo motivo para se blindar contra o amor. Seus ombros relaxaram. Seu maxilar se abriu. O guardião no portão não abandonou seu posto, mas baixou a mão da tranca. Você não está derrotado. Você não se rendeu. Você não é menos você mesmo do que era antes do início deste eclipse. Na verdade,
Você é mais você mesmo do que tem sido há muito tempo. Porque o eu que você construiu em isolamento sempre foi incompleto. Era forte, sim. Era resiliente. Era capaz de sobreviver a qualquer coisa. Mas ainda não era capaz de prosperar. E prosperar requer conexão. Esta é a integração para a qual o eclipse tem te guiado. Não se trata de abandonar sua independência, mas sim de amadurecê-la. Não se trata de dissolver seus limites, mas sim de refiná-los. Não se trata de rejeitar sua solidão, mas sim de transformá-la em algo que possa coexistir com a intimidade. Você está aprendendo, em tempo real, que não precisa escolher entre ser livre e ser amada. Você pode ser ambas. Você sempre foi destinada a ser ambas. A energia familiar ativada hoje não está aqui para te reivindicar. Está aqui para te reconectar. Não a família que te feriu, mas a família que te espera. Não ao passado que você sobreviveu, mas ao futuro que você está construindo. Não a linhagem sanguínea que te definiu antes mesmo de você falar, mas a linhagem escolhida que você ainda está, mesmo agora, silenciosamente formando. Isso é o que significa retornar a si mesmo, juntos. Significa trazer sua essência para um relacionamento, não uma versão censurada. Significa confiar que sua complexidade não é um fardo, mas uma dádiva. Significa permitir que os outros testemunhem seu processo de transformação, não apenas sua chegada. Significa receber amor sem calcular imediatamente o preço a pagar. Significa deixar alguém te abraçar sem presumir que as mãos dessa pessoa eventualmente se fecharão em punhos. Isso não é fácil para você, Aquário. Você já se machucou no amor antes. Você ofereceu sua confiança e a recebeu de volta como uma arma. Você abriu seu coração e encontrou indiferença, controle e a exigência de que você se tornasse menor, mais quieto, mais fácil de controlar. É compreensível que você tenha aprendido a manter seu coração trancado a 7 chaves. Mas a fechadura não é a mesma coisa que a porta. E a chave sempre esteve em suas mãos. Hoje, o eclipse convida você a refletir. Como seria estar do outro lado dele? Não se trata de escancarar a porta. Não se trata de convidar todos para entrar. Trata-se apenas de girar a chave. Trata-se apenas de reconhecer que a porta pode se abrir, que é você quem decide quando e para quem. Trata-se apenas de sentir o peso dessa escolha na palma da mão e saber que sua independência não é ameaçada pela possibilidade de conexão. Pelo contrário, ela se fortalece. Porque a verdadeira independência não é a capacidade de ficar sozinho. É a capacidade de escolher com quem você se alia. E você está pronto para escolher. Não por desespero. Não por solidão. Não por medo de perder sua chance. Mas pela certeza tranquila e firme de que você já é completo. E que sua plenitude não impede a união. Ela a torna possível. Então respire. Sinta a integração acontecendo sob a sua pele. Você não está se perdendo. Você está finalmente, plenamente, chegando. E você não chegará sozinho. Existe um tipo específico de coragem da qual raramente se fala. Não a coragem de partir. Não a coragem de romper relações, de recomeçar, de se afastar de tudo que te machucou. Essa coragem é real e te sustentou em momentos de despedida necessária. Mais difícil. A coragem de ficar. Não permanecer em lugares que te fazem mal. Não se manter em relacionamentos que te diminuem. Não aceitar o pequeno quarto que te foi dado como o único disponível. Isso não é coragem. Isso é cativeiro. Mas sim permanecer presente na sua própria vida. Permanecer aberto à conexão, mesmo após a traição. Permanecer disposto a ter esperança, mesmo após a decepção. Permanecer comprometido com o seu processo de transformação, mesmo quando esse processo leva mais tempo do que você esperava. Essa é a coragem que o eclipse vem cultivando em você. Não a coragem de recomeçar em outro lugar, mas a coragem de recomeçar aqui mesmo. Na vida que você já construiu. Nos relacionamentos que você já escolheu. No lar que você ainda está, silenciosamente, mobiliando com a sua presença. Você não precisa ir embora para renascer. Você não precisa se exilar para provar a sua independência. Você pode ficar e ainda assim se tornar. Você pode permanecer e ainda assim se transformar. Este é o nascimento que está sendo ativado para você, Aquário. Não se trata do nascimento de uma criança, embora isso possa fazer parte da sua história. Nem do nascimento de uma nova identidade,
embora certamente esteja em curso, mas sim do nascimento de uma nova relação com o próprio sentimento de pertencimento. Do nascimento da compreensão de que você não é um visitante na sua própria vida, de passagem a caminho de outro lugar. Você é um residente. Você é um cidadão. Você pertence a este lugar, a este corpo, a este momento, a esta família que você mesmo construiu. E pertencer não exige que você pare de se tornar alguém. A luz do eclipse está se dissipando. A porta que se abriu tão repentinamente esta manhã começa a se fechar. Não porque a oportunidade tenha passado, mas porque você já recebeu o que veio buscar. Você esteve no limiar. Você sentiu o ar do outro lado. Você reconheceu o peso que carrega e o peso que está pronto para deixar para trás. Você suavizou sua resistência e abriu seu coração para um tipo diferente de pertencimento. Agora, a porta não precisa mais ficar aberta. Ela cumpriu seu propósito. Você cumpriu o seu. O que começa agora não é uma partida, mas um retorno. Não é uma fuga, mas uma chegada. Não é o fim da sua jornada, mas o momento em que você percebe que sempre esteve em casa, esperando por si mesmo para chegar. E aqui está você. Finalmente. Silenciosamente. Completamente. Pronto para ficar. Você viajou muito hoje, Aquário. Não em distância, mas em profundidade. Você esteve à porta da sua própria linhagem, sentiu o peso da herança que nunca lhe pertenceu e tocou a terna e cautelosa esperança de que pertencer não exija o seu desaparecimento. Você se suavizou. Você resistiu. Você ouviu o eclipse sussurrar uma verdade diferente. E agora, essa verdade está pronta para ser dita em voz alta. Não para o mundo. Não para sua família. Não para ninguém mais. Mas para você mesmo. Por escrito. Em declaração. No espaço sagrado de suas próprias palavras, testemunhadas apenas por você e pelo cosmos que o trouxe até aqui. Deixe um comentário dizendo: estou escolhendo uma coisa em vez de outra. Aqui estão alguns exemplos da jornada que percorremos juntos hoje. Estou optando por um sentimento de pertencimento suave em vez de uma independência blindada. Estou escolhendo minha própria herança em vez das feridas que me foram infligidas. Estou optando por viver o presente em vez de fugir para o futuro. Estou escolhendo ser eu mesma por completo, em vez da versão que eles poderiam aceitar. Seu comentário é seu contrato. Não comigo. Não com ninguém que esteja lendo isto. Mas consigo mesmo. Um voto silencioso, escrito em tinta digital, de que você está pronto para se voltar para uma forma diferente de pertencimento. De que você está pronto para segurar sua liberdade e sua conexão nas mesmas mãos. De que você está pronto para se tornar, não em isolamento, mas em relacionamento. Faça isso agora. O eclipse passou. O portal se fechou. Mas você não é a mesma pessoa que acordou hoje. Algo nasceu dentro de você. Sem alarde. Sem exigir atenção. Apenas presente, como a primeira estrela a surgir num céu que, um instante atrás, estava vazio. Agora você não pode mais ignorá-la. Não pode fingir que a luz não esteve ali o tempo todo, esperando que você olhasse para cima. Essa é a natureza dos novos começos. Eles não chegam com alarde. Chegam silenciosamente, quase timidamente, como se pedissem permissão para existir. E você, Aquário, deu essa permissão. Não pela força. Não pela certeza. Mas pela sua disposição de ficar na porta, de sentir o peso da sua herança, de resistir e depois ceder, de ouvir o sussurro e deixá-lo se instalar em seu peito. Você começou. Não amanhã. Não quando você estiver pronto. Não quando o medo tiver se dissipado completamente. Agora. Aqui. Neste momento. Lendo estas palavras, respirando este ar, carregando este coração que nunca deixou de ansiar por um lar onde você possa ser livre e acolhido. Essa casa não é um lugar para onde você vai. É um lugar onde você já está. E o sentimento de pertencimento que você tanto buscava, a família para a qual você caminhava, o nascimento que você tanto esperava, sempre esteve aqui. Não esperando que você chegasse. Esperando que você percebesse que já havia chegado. Você está em casa, Aquário. Bem-vindo.